deles. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos ler algumas passagens bem conhecidas. Eu gostaria que notasse uma palavra. Nós vamos ler de alegria, mas também vamos ler de tristeza. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. No mesmo Evangelho de Lucas, agora no capítulo 18, versículo 18 também. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse para ele, perguntou-se, vou ler o versículo 19, Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste. Note aqui. Lá nós lemos grande alegria, aqui nós vemos muita tristeza, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. No capítulo 19, no versículo 1, nós temos aqui a história de Zaqueu. O Senhor Jesus passou em Jericó. Todos têm ouvido até durante a semana sobre a história deste homem. Quando o Senhor parou ao pé daquela árvore e disse, versículo 5, E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Algumas Bíblias dizem com júbilo, outros dizem de maneira alegremente gostoso. Então o Senhor, versículo 9, disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Vamos agora voltar para o capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19, nós temos aqui o homem rico. Vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, mas no versículo 22 diz, final do versículo, morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 28, versículo 27. E disse ele, o rico no inferno: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Que tristeza, não? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É isto que vamos ler com a bênção de Deus. Como disse, nós lemos esta noite de alegria até muita alegria, mas também nós lemos de muita tristeza. Tem muita coisa na vida que dá alegria e também coisas na vida que dão tristeza. Mas nós não vamos pensar as coisas gerais da vida. Nós vamos nos ocupar agora, nesses momentos, com o assunto da salvação. E o assunto da salvação, ele envolve duas pessoas: você e o Senhor Jesus. Somente duas pessoas. E entre essas duas pessoas é onde vai acontecer uma dessas coisas. Ou este pecador vai ficar alegre, contente, como nós vamos pensar na experiência de um homem aqui, sendo salvo, como também pode carregar na sua vida aqui esta culpa, esta tristeza, alegrando-se sim com as coisas deste mundo, dando um pouco de alegria para a sua alma que está morta, afastada de Deus. Mas, em relação às coisas de Deus, ele carrega a tristeza no seu coração. Porque o pecador que está ouvindo o Evangelho, esclarecido com o Evangelho, ele sabe que o fim da sua vida lhe espera o inferno. Uma pergunta para todos aqui: somos poucos, mas todos aqui, será que têm o fim da sua vida no céu? Você tem que se examinar. As reuniões não é só para a gente passar algumas horas, passar frio ou calor, estarmos aqui sentados, ouvir a leitura da Bíblia, mas a pregação do Evangelho coloca cada um de nós, você e eu, na presença de Deus. Isso é inevitável. Quando nós abrimos este livro, nós nos colocamos na presença de Deus. E a nossa atitude, Deus está vendo. Ninguém está vendo o seu coração. Eu estou vendo alguns rostos aqui, corpo físico, mas eu não estou vendo o seu coração, mas Deus está vendo. E você deveria levar a sério este assunto, porque, enfim, a nossa eternidade está relacionada com Deus. Aonde você vai passar a sua eternidade? Vamos começar, na primeira leitura que nós fizemos. Nós temos aqui um anjo, diz aqui o anjo do Senhor. Ele traz, como ele diz aqui, novas. Era uma novidade. Novas, mas era uma novidade que trazia grande alegria. Tem novidade que às vezes não traz muita alegria, mas aqui este anjo do Senhor falou com os pastores lá em Belém. Eles estavam no campo, de noite, trabalhando, cuidando das suas ovelhas. Ele se apresentou para esses pastores para anunciar que naquela cidade, a cidade onde Davi, o rei Davi havia nascido há muitos anos, daquela pequena cidade, uma aldeia, saiu o grande rei que governou Israel por muitos anos. Pois daquela cidade agora havia nascido, não um simples homem, mas, como ele diz aqui, nasceu, primeiramente ele diz o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo não estava alegre por ele, porque esses anjos, eles não precisam de salvação. Quem precisa de salvação é você. Sou eu. É nós que precisamos de salvação.
Este anjo não estava alegre porque Cristo tinha nascido neste mundo para salvar os anjos? Ele está alegre pelas outras pessoas. E ele está transmitindo a alegria que ele estava sentindo para aqueles pastores. Ou seja, aqueles pastores é uma figura de toda a humanidade, todas as pessoas. Deus estava dando, enviando e entregando o seu filho para nascer aqui como um homem. E estava lá numa manjedoura, num menino, numa criança. O Criador de você, o meu Criador, aquele que sustenta a sua vida, aquele que tem acompanhado a sua vida quando você e eu também, nós estávamos ainda informe no ventre da nossa mãe, aquele que tem acompanhado a sua vida diariamente, aquele que criou todas as coisas, o universo que o homem não conseguiu chegar e nem sabe o que existe. Criou os céus, criou os anjos, criou a terra, criou tudo o que nós vimos, visíveis e invisíveis. Ele estava naquela manjedoura, envolto em panos, em Belém. Indo até lá, olhando aquela criança, ninguém ia ficar alegre ou sentir alegria, talvez pelo nascimento de mais uma criança, mais um menino. Mas a alegria dele não era pelo fato de o nascimento de uma criança, mas ali, o que ele está dizendo, nasceu em Belém o Salvador. Ele está contente porque Deus tinha dado o seu Filho e este mundo agora recebia um Salvador. As pessoas, os pecadores, não precisavam ir mais para o inferno. Os pecadores podiam ser perdoados dos seus pecados, podiam ser libertos dos seus pecados, podiam agora ter certeza que estava indo para o céu. Todos aqui conhecem a história do Senhor Jesus. As crianças aqui sabem contar milagres e mais milagres. E quantos mortos ele ressuscitou. Nome de pessoas que ele conversou, falou e ajudou. Quantos cegos ele curou. Quantas cidades ele viajou e visitou. Quantos discípulos ele tinha. Você sabe a história dele. E ali, aquele homem era o Filho de Deus. E ele veio para nos salvar. O anjo está anunciando. E ele está contente, ele está alegre. Porque nasceu lá em Belém o Salvador. Eu pergunto aqui, você está contente que existe um Salvador para salvar a sua alma? Livrar a sua alma do inferno. Alguém que pode, e o único, que pode entrar na sua alma, perdoar todos os seus pecados, lhe dar um certificado de garantia dizendo, olha, agora você é de Deus, você é um filho de Deus. Eu vou lhe salvar porque eu morri na cruz, eu paguei o preço. Eu derramei o sangue. Você não precisa ir para o inferno. Você, confiando em mim, você é contente. Você é feliz por saber disto. Ou você carrega um peso na sua vida. Por que eu conheço esse Evangelho? Como eu gostaria de não conhecer. Como eu gostaria de estar ocupado, que nem as crianças do mundo, na frente de uma televisão, me divertindo, sem se preocupar com essas coisas dos meus pecados, sem conhecer esse Salvador, ter essa responsabilidade que pesa sobre mim diariamente. Será que você é assim? Não muda o caso, meu amigo. Não muda. Você e essas pessoas lá são responsáveis na medida, a medida delas é uma, a sua medida é outra. E a sua medida é muito maior.
A responsabilidade que pesa sobre pessoas que conhecem o Evangelho de uma maneira tão clara, tão acessível, é muito maior. Mas será que você pode se alegrar com este anjo que está? E pode fazer como esses pastores? O que eles disseram quando ouviram esta notícia? Eles disseram: vamos até Belém e vamos ver nós mesmos esta boa notícia que nós recebemos. Os anjos, não era para salvar eles. Não tem salvação para os anjos que pecaram. Não tem. Mas salvação para pecadores que nem você, que nem eu existe nesta pessoa. Nós lemos de um rapaz, de um mancebo, que ele foi se encontrar com o Senhor Jesus. Ele sentia a sua falta de vida eterna. Ele era um jovem que procurava andar de maneira correta, obedecer seus pais, honrar seus pais, não fazer coisa errada. Ele era um guardador da lei, uma pessoa, à vista dele e à vista das outras pessoas, de certo seus pais também podiam dizer: olha, a gente tem orgulho deste filho. É um exemplo. E ele realmente podia ser, né? Os avós e todos que viam aquele moço, aquele menino e que cresceu, era um exemplo de um modelo de um jovem. Mas sabe, ele mesmo sentia um vazio na sua alma. Faltava. Era uma árvore bonita, cheia de flores, sem vida, oca. Estava vazio dentro dele. Mas ele ouviu a respeito do Senhor Jesus, a mensagem dele, as palavras dele. E ele viu aquele homem. Ele é diferente dos meus líderes. Aqui nós não lemos que ele correu, só lemos ele se apresentando, mas nos outros evangelhos, se você ler a história deste homem, você vai ver que ele correu. Ele saiu correndo quando viu o Senhor Jesus. Ele se ajoelhou em reverência a Cristo e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta. Você também, de certo, gostaria de ser salvo, né? Você passa pela sua mente ser salvo. Mas o Senhor Jesus mostrou para ele que para ser salvo existe um preço, existe um custo. Que aonde a salvação entra no pecador, não pode haver outro senhor, outra idolatria, outro entretenimento, outra coisa que rouba o lugar de Deus na vida, o lugar central. Mesmo sendo uma pessoa religiosa, o lugar de Deus está vazio. Tem bastante coisa ali, mas é só Deus que tem que ficar na vida daquela pessoa, na alma. É só Deus que tem que perdoar os seus pecados e sentar no trono da vida daquela pessoa. O problema deste jovem e o problema de muitas pessoas que ouvem o Evangelho é este. Existe um custo, um preço. A pessoa chega naquele momento de decisão em que ela sabe que eu preciso dar um passo para a minha salvação. Eu preciso deixar realmente que Deus me salve. E para isso eu tenho que largar, abrir mão, me arrepender, deixar certas coisas para que realmente eu tome este passo. Eu confie em Cristo. Ele me salve. E sabe o que aconteceu com este jovem? Quando o Senhor Jesus disse para ele, ele tocou na ferida dele. O problema do jovem era o seu dinheiro. Mas note, todo o comportamento, bom comportamento dele, mesmo ele sendo um religioso, uma pessoa que sem dúvida lia a Bíblia, até ensinava outros,
Mas sabe, ele era um jovem que não era salvo. Faltava o lugar de Deus. O lugar de Deus na vida dele estava ocupado com outra coisa. A riqueza. Olha aqui. Olhe para mim. Tem lugar para Deus na sua vida? Aonde Cristo pode entrar, lhe salvar? Ou existe uma reserva? Sabe quando o Senhor falou para eles, olha, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, depois vem e segue. A salvação não estava em ele vender e dar aos pobres, isto aí era ele esvaziar do Deus que estava nele. A salvação estava em ele largar, abrir mão disto, em seguir a Cristo. Eu não sei o que está roubando o lugar de Cristo na sua vida. Você sabe. Você sabe. O pecador sabe. Então é isso que você tem que fazer. Notamos aqui qual foi a reação dele. Diz aqui que ele ficou muito triste. Esta palavra aqui, muito triste, lá nós lemos muita alegria, aqui lemos muita tristeza. Esta palavra significa que aquelas palavras perturbaram ele. Ele não esperava. Ele nunca esperava que o Senhor Jesus ia conseguir entrar no seu coração, na sua alma, lá no fundo e ver, não tem lugar para mim na tua vida. Você é um hipócrita. Você é falso. Mas hoje, nenhum pastor, missionário, padre ia dizer que aquele rapaz era falso. Ia dizer, pode batizar o homem. Mas Cristo descobriu e mostrou para ele, você é uma pessoa falsa, não tem realidade. Meu ouvinte, para a salvação você tem que ser verdadeiro. Pode enganar seus pais, pode enganar amigos, pode enganar os crentes, mas Deus, Ele não se engana. Aquele que salva, o Senhor Jesus era o Salvador. E em outro lugar diz que o Senhor Jesus amou ele. Deus ama o pecador, mas Ele não pode salvar gente que não quer ser salva. Não quer entrar por aquele caminho da salvação, o único caminho da salvação. Diz que esse jovem, ele ficou perturbado. A ideia é que ele... Não pode, o que eu estou ouvindo não pode ser. Mas é. Você se perturba com o assunto da salvação? Não fecha. O que está faltando é dar lugar realmente para Cristo. E se apossar. É uma decisão única. É virar as coisas. Por isso que a Bíblia chama as palavras para descrever isto, o arrependimento, a conversão. Ou seja, não se arrepender de algumas coisas. A vida toda está estragada. Para ele abraçar uma nova vida que Cristo dá. Mas este homem era rico, não foi salvo. Nós temos de Zaqueu. Não era por causa da riqueza que as pessoas não eram salvas, não. Nós vemos que Zaqueu, todos conhecem essa história, né? Muita gente já até se salvou com esta linda história deste homem. O Senhor chamou ele daquela árvore onde ele estava em busca do Senhor. A multidão estava impedindo, mas ele achou um meio de se encontrar com o Senhor. E aqui nós temos quando ele recebeu a Cristo, quando ele foi recebido por Cristo e ele recebeu a Cristo. Recebeu com alegria. Que diferença daquele jovem, não? A salvação traz alegria para o pecador. Não traz tristeza. Ficar sem a salvação traz tristeza.
muita tristeza. Temos jovens aqui. O mundo traz tristeza. O pecado, a natureza pecaminosa que está no ser humano traz tristeza. A vida traz muita tristeza, mas a salvação que Cristo traz para nós. Este homem, Zaqueu, hoje ele está no céu. Hoje sim ele está desfrutando a verdadeira alegria. Mas aonde está aquele rico mancebo que foi para casa triste? E morreu, talvez não conseguiu gastar toda a sua riqueza. Normalmente o pecador morre em seus pecados, morre naquilo que ama, abraçado naquilo que ama. E pensando, aqueles que conhecem o Evangelho ficam pensando, um dia eu vou deixar. Um dia. O dia não chega. Chega o dia da morte e não chega o dia dele largar mão daquilo. Você, o que está faltando para você ser salvo, verdadeiramente salvo? Você sabe? Nós finalizamos com esta triste história deste homem, um outro homem rico. Lucas é um livro que nos fala de muita gente rica, tanto salvos ou perdidos. E aqui nós temos o rico que morreu. O pobre e o rico morrendo não tem diferença. Eles partem daqui. Só tem 2 lugares na eternidade: o céu ou o inferno. E todos nós aqui, e todo este mundo, cada pessoa, a criança que nasceu hoje, ela é uma pessoa que vai existir para sempre em um desses 2 lugares. Este é um assunto solene. Muito solene. Partindo desta vida. E como partem gente, partem pessoas. Ontem, vindo de Araranguá, que certo se alguém leu, um motoqueiro, ele morreu. A morte estava a alguns minutos na minha frente, antes de chegar nele. Ela estava por ali. E às vezes parece que a morte visita cidades, né? Porque acaba morrendo tantas pessoas naquela cidade. Ela passa por aquele lugar, como nós ouvimos essa noite, a morte passou no Egito aquela noite, à meia-noite. Matou quantos milhares de primogênitos. Ela estava a poucos minutos ou segundos antes de mim, porque o acidente tinha 2, 3 carros só na minha frente. E eu vi o homem atirado ali no chão. Uns diziam, ele está morto. Outros diziam, não, acho que não. E eu passei, depois da reunião, eu olhei a notícia. Um homem de 57 anos, placa de Jacinto Machado, morreu. Simplesmente uma senhora entrou na frente dele. Ele nem estava pensando, de certo, indo de um dia cansativo de trabalho para casa, se encontrar com os filhos, a esposa, se tem, pais. Ele não voltou para casa. Não voltou. Imagine você também um dia vai sair. Eu também. Nós não vamos voltar mais para aquelas coisas que fazíamos. Outros vão tomar o nosso lugar. Vão frequentar as salas de aulas que vocês frequentam. Vão sentar nos bancos, cama. Até alguns vão usar as roupas que você usa. Mas você, meu amigo, aonde você vai estar? Nós temos um homem aqui, não dá para descrever a tristeza deste homem. Ele só diz, eu estou atormentado nestas chamas. Pai Abraão, pelo menos o dedo molhado na água. Ele não queria um copo d'água.
o dedo molhado na água e encosta na língua dele para refrescar a minha língua. Ele está até hoje lá esperando isto. Foi dito para ele, não. Mas sabe, ele se lembrou dos irmãos. Não, então, meus irmãos que estão lá. Foi dito, ele queria que ressuscitasse alguém, viesse para avisar eles. Mas Abraão disse para ele, olha, eles têm a Bíblia lá. Que eles ouçam. Que eles se preocupem. Eles mesmos têm que ouvir. O que você está fazendo aqui? Ouvindo. Você tem o privilégio que este homem não tem mais. Os irmãos dele também já morreram. Quantos será se salvaram? Este assunto é sério. É sério. Você tem que fazer a sua escolha, a sua própria escolha. Eu já fiz, outras pessoas aqui já fizeram. Nós estamos esperando agora o nosso Senhor voltar para nos levar para a casa do seu Pai, a casa do nosso Pai, para estarmos sempre com Ele. Qual é a sua esperança? Aproveite. Desfrute daquilo que o anjo anunciou, novas de grande alegria, pois nasceu neste mundo o Salvador, que é Cristo o Senhor. Como nós já ouvimos hoje, é tão fácil tomar essa decisão, num certo sentido, de entrar por esta porta, de crer em Cristo. A salvação Deus deixou disponível para todos. É um ato de fé que todos podem tomar. Então, você tomar essa decisão. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.